Olá! O que é uma animação? A animação consiste em criar desenhos ou outras imagens estáticas de tal forma que, ao serem representadas em rápida sucessão, dão uma ilusão de movimento, de vida. Vamos fazer uma animação? A vontade de reproduzir o movimento natural dos seres vivos é tão antiga como a própria arte. A animação de desenhos começou centenas de anos antes da invenção do cinema, com folioscópios ou flipbooks, zoopraxiscópios e muitos outros aparelhos semelhantes. Mais tarde, a invenção do celuloide fotográfico em forma de fitas, com séries de fotogramas ou frames da cena, permitiu criar e projetar filmes com atores e cenários reais, bem como animações desenhadas à mão. A animação digital moderna continua a usar o mesmo princípio de sequências rápidas de frames, mas agora gerados por software 2D ou 3D, que podem mesmo ser integrados em filmes reais, como efeitos de CGI. O Photoshop, como outros programas de pintura digital, é capaz de produzir animação de forma muito parecida às antigas animações e folhas transparentes. Os elementos da animação eram pintados em centenas de folhas sobrepostas. Para cada frame que avançava, trocava-se a folha do elemento que precisava de mudar de pose e uma câmara de vídeo gravava um frame por cada mudança. O resultado era uma fita de filme com milhares de fotogramas que podia ser projetada. A animação no Photoshop é quase igual. Cada layer é equivalente a uma antiga folha de celuloide transparente, contendo um elemento numa determinada pose e aparece na timeline como um frame. Cada caixa na timeline é uma layer com um desenho diferente que pode durar mais ou menos tempo conforme o tamanho da caixa. Na timeline, a animação é lida da esquerda para a direita e na lista de layers, as layers são projetadas por ordem de baixo para cima. De um frame para o outro, temos de fazer modificações ao desenho para mostrar o movimento. Quanto mais graduais as mudanças, mais suaves as animações. Vamos a uma animação rápida. Vamos começar por criar um ficheiro novo. Como os ficheiros de animação podem tornar-se muito pesados, comecem por praticar em formatos pequenos, como menos de 1000 pixels, até ver se o vosso PC aguenta. Por cima da layer de fundo original, criamos uma nova layer vazia e ativamos o painel Window Timeline. A barra que apareceu aqui em baixo oferece duas opções: Create Frame Animation e Create Video Timeline. Não recomendo a opção Frame Animation, porque tem menos ferramentas e nenhuma vantagem. O que precisamos é de uma Video Timeline, pois permite ter múltiplas tracks ou faixas com diferentes elementos a correrem ao mesmo tempo, em ritmos diferentes, além de banda sonora e muitas outras ferramentas úteis. A timeline acaba de ser criada com um bloco rosa correspondente à Layer 1. O tamanho do bloco mostra quanto tempo esta imagem fica em cena. Pode ser encurtado, alongado, avançado, recuado ou movido de uma track para outra. E ainda tem uma pista de áudio. Só o background é que não aparece, porque como está bloqueado no fundo do ficheiro, fica fixo para toda a animação. Isto não é um problema, porque os formatos de vídeo não permitem fundos transparentes de qualquer maneira. Se por acaso quisermos mesmo gravar como um GIF de fundo transparente, podemos eliminar o fundo mesmo antes de gravar. Tal como um filme começa com um script e um storyboard, também uma animação, por curta que seja, deve começar com alguns frames de rascunho para acertar o timing de cada parte da animação e ajudar a orientar a obra final. É nesta altura que podemos consultar referências para dar mais realismo ao nosso cenário e confirmar se a animação está correta. Uns 3 ou 4 frames de rascunho numa nova track devem chegar para planear a animação. Reparem que a Playhead, este símbolo azul aqui, diz-nos em que ponto estamos na animação e só podemos editar layers que estejam por baixo dela, ou seja, layers visíveis neste momento. Ok, a storyboard está feita, com alguns frames simples, nos timings mais ou menos corretos para o que pretendemos. Nesta nova pista de animação, vou criar uma nova layer, desenhar o primeiro frame já definitivo e encurtar a duração desta imagem até 00.02 ou 03. Isto significa que a imagem vai ficar no ecrã o tempo de 2 ou 3 frames. É o mais do que suficiente para uma animação simples.
Enquanto desenham, provavelmente vão reparar que a tecla de espaço também serve para avançar e parar a animação, além de mover a tela. É provável que isto seja confuso ao início. Ok, para o próximo frame, duplicamos esta layer, movemos o objeto ligeiramente para a nova posição e desenhamos o que for preciso. Duplicar novamente, mover novamente e repetir, 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 repetir. Os elementos do fundo são criados numa track por baixo do elemento móvel e os frames são esticados para durarem toda a animação sem mudanças. Quanto mais layers desenharmos para cada pequeno movimento, mais suave será a animação. Mas há um problema, porque não conseguimos ver o que se passa nos frames anteriores, complica-nos a vida. Por isso os animadores antigos inventaram o Onion Skin. O nome vem do papel vegetal usado pelos animadores para os seus rascunhos, que é muito fino e transparente como a casca de uma cebola. Ao ativarmos esta opção e colocarmos estes valores nas definições, conseguimos ver em transparência os frames antes e depois do atual. Assim é mais fácil desenhar os passos intermédios. Este processo de desenhar os frames intermédios chama-se in-betweening, porque desenhamos entre os frames principais. É uma boa ideia ir pré-visualizando de vez em quando a animação e fazer os ajustes necessários. Atenção, não precisam de desenhar sempre tudo novo. Se algum frame que fizeram anteriormente se repetir exatamente da mesma forma num momento diferente, podem duplicar a layer e arrastá-la ao longo da timeline até onde ela faz falta. Ok, a animação está quase pronta. E se quisesse colorir? Não posso arriscar estragar o line art que já está feito, por isso vou criar uma nova track por baixo das linhas e preencher cada frame novo, ajustando exatamente ao seu correspondente por cima. Se isto ficou a parecer incrivelmente chato, é porque a animação ao estilo tradicional é mesmo assim. Existem atalhos e ajudas, mas será sempre um processo lento e entediante. Ainda assim, vale bem o esforço, já que até a animação mais subtil pode ter imenso impacto. E nem todas as animações têm de ser longas metragens. Com apenas alguns frames podemos dar emoção a uma paisagem chuvosa, ou charme a um postal natalício. Ok, está bastante bom. Falta a sonografia. Não estou a falar da banda sonora de música ambiente, embora também seja importante. Falo dos sons típicos do cenário, como pássaros a cantar numa cena de jardim, ou os efeitos sonoros da bola a bater na garagem. Procurem sons de livre utilização ou gravem os vossos próprios e carreguem o MP3 na pista de som. Podem depois mudar o volume, cortar pedaços, movê-lo ao longo da linha do tempo, definir início e fim graduais. Se precisarem de múltiplos sons em simultâneo, podem criar pistas extra. Cá está, a vossa primeira animação. Se optaram por criar um GIF repetitivo para ser visto sem som, podem gravá-lo sem fundo, ocultando as layers de background e fazendo Export Save for Web Legacy. Se pretendem que outros ouçam a sonografia que criaram, exportem como vídeo normal, export, render vídeo.
Mesmo em formato de vídeo, podem fazer com que a animação seja repetida várias vezes. Depois de exportar o vídeo, abram-no novamente no Photoshop, dupliquem no clipe um par de vezes e voltem a exportar repetido. E é basicamente isto. Ok, na verdade tenho mais dicas sobre como tornar a animação mais fácil e mais interessante, mas terão de ficar para o próximo vídeo. Enquanto esperam, vão praticar a animação e vemos no próximo tutorial.